Olá, nós no Brasil recém terminamos o primeiro turno das eleições e o que nós conseguimos perceber agora no início da campanha eleitoral para o segundo turno é um acirramento da tensão de caráter religioso, que teoricamente não tem nada a ver com a questão política, mas nós já iniciamos a semana com um vídeo que acusava um dos candidatos de satanismo, depois rolou pelas redes sociais um vídeo antigo do outro candidato que participava da maçonaria, e a grande questão é o que isso tem a ver com o debate político como tal. A resposta é muito simples, nada, nada. Não deveria nos interessar a religião, a prática religiosa dos candidatos. Por quê? Porque isso não deve contar para o governo, não deve contar para o exercício do governo daquele que depois será eleito. Eu era criança, havia 10 anos, quando nós tivemos a eleição do Fernando Henrique Cardoso, FHC. Ele foi reeleito depois em 98, mas FHC era agnóstico, ou seja, não era católico, não era evangélico. Um agnóstico, alguém que diz, olha, não sei se Deus existe ou se não existe, mas enfim, não é uma coisa que importa. Naquela época, repito, eu era criança, mas lembro dos flashes das propagandas políticas, isso não tinha importância. Não tinha importância. E agora, quando nós olhamos as campanhas políticas de uns anos para cá, mas especialmente esse ano, isso ficou muito claro, esse jogo religioso, ele traz algo que é muito preocupante para a saúde da sociedade, ou para a saúde da laicidade do Estado. O Estado brasileiro é laico e a norma do Estado é a Constituição, não é a Escritura, não é a Bíblia, não é qualquer livro sagrado de qualquer religião. A norma do Estado é a Constituição. E aquilo que nós temos que exigir daquele que vai ser o chefe do Estado, que no Brasil também é chefe de governo, ou seja, do presidente, é que ele seja submisso à Constituição, não a uma religião. Não interessa se o presidente da República vai participar da missa no domingo, ou se ele vai ao culto, ou se ele vai ao terreiro de candomblé ou umbanda, ou se ele vai ao centro espírita, ou se ele é budista, ou se ele é shintoísta, ou se ele é islâmico. Isso não nos interessa, não nos diz respeito, não deveria fazer parte da campanha política. O que nos interessa, o que nos diz respeito e o que deve fazer parte da campanha política é ter clareza e certeza de que o presidente da República vai se submeter e fazer cumprir a Constituição Federal. Essa é a sua obrigação moral e ética como chefe de Estado e chefe de governo. Repito, não nos interessa a religião do presidente. Não nos interessa se ele é agnóstico, se ele é ateu ou se ele é praticante de alguma fé. Não nos interessa. Deveria nos interessar apenas e somente o fato de que ele tem que se submeter à Constituição. A Constituição é clara. No Brasil, o Estado é laico e todos nós temos direito garantido constitucionalmente à liberdade de consciência religiosa e de exercício de culto. Basta-nos isso. Ele não tem que privilegiar nenhuma das religiões. Nós já fomos, como católicos, a religião do Estado. Não somos mais, não devemos ser mais a religião do Estado. Os cristãos não são, como comunidade cristã, a religião do Estado. O Estado não tem religião no Brasil e não deve ter, porque é a única garantia que nós temos de que todas as pessoas sejam respeitadas nas suas crenças. Esse uso indiscriminado da religião, esse uso indiscriminado de argumentos religiosos para a campanha nos demonstra duas coisas muito sérias. Primeiro, a religião vem sendo desrespeitada porque vem sendo instrumentalizada para fins políticos. Segundo, nós estamos em uma crescente onda de fanatismo religioso e o fanatismo ele é perigosíssimo para a saúde de qualquer Estado atual, qualquer Estado laico atual. Façamos atenção a isso. Não caiam na lógica dessa instrumentalização fanática da religião para fins políticos.